Boa tarde, meus amores. Vamos iniciar mais um dia de aula e hoje nós vamos continuar falando sobre a história em quadrinhos. Max não gosta de perder. Bom, vocês irão refazer a leitura novamente dessas três páginas, 133, 134 e 135, para respondermos, as atividades e entendermos um pouco mais sobre o conteúdo. Sabemos que essa história é dividida em quadrinhos que vocês enumeraram ontem, Começando dessa aqui, que é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Não é isso? E vamos observar que nessa história aparecem cenários diferentes. Vocês já perceberam? Então, procurem esses cenários aqui, esses três. Primeiro, ele acontece no campo de futebol, como vocês estão vendo aqui. Em seguida, nós vemos os jogadores lá no vestiário conversando, E aí o Max vai embora para casa. E por último, nós vemos ele em casa, Isso, então aparecem três cenários diferentes nessa história. Agora, eu quero que vocês observem a história e me respondam essas perguntinhas. Quais são as expressões dos personagens? É de felicidade ou é de tristeza nesse jogo? O que aconteceu com Max no campo de futebol? E o que aconteceu quando Max chegou à casa dele? O que aconteceu no início, no meio e no fim da história em quadrinhos? Eu quero que vocês me respondam em áudio, tá bom? E agora nós vamos fazer a análise dessa frase aqui, que como nós podemos observar, é o título dessa história em quadrinhos. A primeira coisa que nós iremos observar é a quantidade de palavras que tem nessa frase, Temos 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Então, essa frase é formada por 5 palavras. Além disso, nós podemos observar qual é a palavra inicial dessa frase e qual é a palavra final. A palavra inicial é a que começa a frase, iniciando com letra maiúscula, que é a palavra Max. E a palavra final é a palavra que termina com o ponto final, é a palavra que finaliza a frase. Então, nós temos a primeira palavra da frase é Max e a última palavra é perder, tá bom? Aqui nós também podemos observar que as palavras possuem quantidades de letras diferentes, como por exemplo, a palavra Max é formada por 3 letras e ela só tem uma sílaba, que é a própria palavra Max. Em não também possui 3 letras e também é formado por uma sílaba. Já em gosta nós temos 1, 2, 3, 4, 5 letras e essa palavra é formada por 2 sílabas. Vamos dividi-las, Gosta. São 2 sílabas. Em di, nós temos uma palavrinha bem curtinha, que é uma sílaba só e é formada por 2 letras. E a palavra final, que é perder, é também de 2 sílabas, perder, e é formada por 6 letras. Então, nós percebemos que as frases possuem quantidade de palavras diferentes e também quantidade de sílabas diferentes, dependendo da palavra. Existem palavras que são curtinhas, enquanto tem palavras que são maiores. Agora aqui nós podemos observar algumas palavras classificadas já de acordo com o seu número de sílabas. Nós temos as palavras que são monossílabas, ou seja, que são compostas por uma sílaba. Temos também as palavras dissílabas, que são formadas por 2 sílabas. E temos as palavras trissílabas, que são formadas por 3 sílabas.
Junto com as monossílabas, nós temos a palavra não, é, tem, que, e, a, dó. São palavras curtinhas. Nós percebemos que só tem uma sílaba pela quantidade de vezes que nós abrimos a boca. Todas essas palavras foram retiradas lá do texto. Max não gosta de perder. Temos as palavras de sílabas como grave, alguém, ganhar, perder e jogo. E como palavra trissílaba, nós temos a palavra lógica. Esses são alguns exemplos de palavras classificadas de acordo com o número de sílabas que eles possuem. Tem também as palavras polissílabas, né? Que não foram citadas agora, nesse momento. Então, agora que nós já aprendemos sobre o conteúdo, vamos para a nossa atividade.